Fala galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma sexta-feira, mais um conteúdo de VBA novo aqui na área para vocês. No vídeo de hoje a gente vai ver basicamente como que a gente faz para impedir uma impressão no Excel se as informações estiverem vazias. Ou seja, a pessoa só vai poder imprimir a sua planilha se tiver informação preenchida, beleza? Se tiver uma informaçãozinha faltando, não vai deixar imprimir e vai mandar repetir as informações. Então vamos para o conteúdo da aula de hoje e antes disso, só não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aqui se você gosta do nosso conteúdo, que isso ajuda muito a divulgar ainda mais o conteúdo, e deixe seu comentário sobre o que mais você quer aprender sobre VBA e comenta também seu nível de VBA de 1 a 10, só para eu saber mais ou menos o seu nível, para saber os vídeos que a gente vai fazer nas próximas semanas, tudo bem? Então é isso, vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. Basicamente eu tenho uma planilha que é um formulário de cadastro de um cliente, beleza? Então tá lá, nome, e-mail, nascimento, sexo, tudo isso já preenchido bonitinho. Então tá lá sobrenome, CPF, tudo certinho. Agora a grande questão é, basicamente toda vez que eu for imprimir essas informações, eu clicaria aqui em arquivo, e aí lá embaixo na opção de imprimir, beleza? E aí aqui vai ter o botãozinho de imprimir, e eu vou clicar aqui, que ele vai pedir para escolher impressoras, configurações e tudo mais. Só que a grande questão que eu quero garantir que só vai imprimir a planilha se ela realmente estiver toda preenchida. Então, por exemplo, se tiver aqui uma informação em branco, eu não quero deixar a planilha ser impressa, tudo bem? Então a gente vai ter que fazer isso usando o VBA. Como que a gente vai fazer isso? A questão é a seguinte, eu vou ter que disparar um código em VBA para toda vez que eu clicar nesse botão aqui, no botão de imprimir, ele vai fazer o seguinte, assim que eu clicar no botão de imprimir, ele vai olhar aquela planilha e vai olhar, ó, tá tudo preenchido nessas células aqui, na primeira coluna, e nessas células na segunda coluna? Se tiver tudo preenchido, beleza, manda bala, pode imprimir. Se tiver uma informação faltando, ou seja, se uma informação, uma célula tiver em branco, já basta, já é o suficiente para cancelar a impressão, tudo bem? Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então vamos abrir o nosso ambiente de VBA, a gente vai começar a pensar em qual código, como que a gente vai montar isso para conseguir fazer essa nossa macro, tudo bem? Então, para abrir o VBA, lembra que é o atalho do Alt F11. Então, pega o seu teclado, aperta o Alt F11. Se não funcionar, tenta Alt junto com o Fn e o F11, tudo bem? Então é isso. A gente abriu com o ambiente de VBA, deixa eu botar em tela cheia. E agora, o que eu quero fazer é, tá vendo que aqui do lado a gente tem duas opções para a gente colocar o nosso código em VBA? Eu tenho aqui a opção de planilha 1, que é o código em VBA da aba de formulário, beleza? A aba de formulário. Ou então, eu tenho a opção de colocar aqui o meu código em VBA dentro da pasta de trabalho, ou seja, um código que vai funcionar para planilha inteira. Então, se eu tiver 10 abas, tanto faz a aba que eu selecionar para imprimir, mesmo assim, ele vai executar essa macro em qualquer aba, tudo bem? Então, vamos lá. Vou colocar a minha macro aqui dentro dessa opção, esta pasta de trabalho. E o que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu quero criar um código que vai ser executado automaticamente quando eu clicar no botão de imprimir. E aí assim que eu clicar no botão de imprimir, ele vai verificar se está tudo certinho, se está tudo preenchido, e se tiver informação faltando, ele vai cancelar a impressão, tudo bem? Então, para a gente conseguir construir esse código que vai ser gerado automaticamente toda vez que eu clicar no botão de imprimir, a gente vai usar essas duas caixinhas que estão, ó, aqui em cima. Então, clica na caixinha da esquerda, beleza? E aí, clicando na caixinha da esquerda, ele vai mostrar uma opção chamada Workbook. O que é o Workbook? É pasta de trabalho, é o meu arquivo de Excel, tudo bem? Que é onde vai ficar armazenado esse meu código em VBA. Então, clica aqui no Workbook. E aí, a ideia é a seguinte, repara que ele já colocou um código meio esquisito aqui pra gente, mas, na prática, o que eu quero fazer aqui é usar essa segunda opção, essa segunda lista também. Então, depois que a gente já selecionou o Workbook aqui na caixinha da esquerda, na caixinha da direita, a gente vai procurar qual é a ação que eu vou fazer no Excel que vai disparar o meu código. E aí, vamos lembrar aqui rapidinho, o que eu quero fazer? Quando eu clicar no botão de imprimir, eu quero que ele automaticamente verifique se está tudo preenchido. Então, a ação que eu vou fazer dentro do Excel, que tem que disparar o meu código para fazer essa verificação é a ação de clicar no botão de imprimir, beleza? E essa ação, repara que ela vai estar representada aqui, ó, se a gente dá uma olhada nas opções, vai ter uma opção aqui chamada Before Print, beleza? Clica nessa opção aqui, ó, Before Print, tá aqui, Before Print. O que isso significa? Workbook Before Print. Quer dizer que esse código aqui, que começa com sub workbook before print e termina com end sub, vai ser um código em VBA que vai ser executado sempre que eu clicar naquele botão de imprimir, tudo bem? E aí o que significa before print? Quer dizer antes de imprimir, ou seja, quando eu clicar no botão de imprimir, antes dele realmente começar a imprimir, ele vai executar qualquer comando que eu mandar aqui para ele, tranquilo? Então, só para a gente fazer um testezinho super simples e super rápido. Imagina que, por exemplo, toda vez que a pessoa clicar em
imprimir, quero exibir uma caixa de mensagem falando assim, ó, beleza, seu documento vai ser impresso. Como que eu faço, então, para criar uma caixa de mensagem que vai ser apresentada para a pessoa, que vai aparecer para a pessoa que está usando a minha planilha? A caixa de mensagem dentro do VBA é o que a gente chama de Message Box, ou seja, MSG Box, tudo bem? Então, coloca aí MSG Box, de Message Box, caixa de mensagem, e abre o parênteses. Quando eu abro o parênteses, eu tenho a opção de escrever o texto que eu vou querer colocar dentro da minha caixinha de mensagem. Então, aqui dentro da Message Box, vamos escrever entre aspas, porque qualquer texto que eu for escrever dentro do VBA tem que ficar entre aspas. Então, vou colocar aqui entre aspas, seu documento será impresso. Então, coloquei aqui, será impresso. Fecha aspas e fecha parênteses e dá um Enter. Tá lá. Então, acabei de criar um código em VBA que vai mostrar para mim uma mensagem falando, ó, seu documento será impresso. Só que, quando que esse código que eu acabei de criar vai ser executado? Ele vai ser executado basicamente quando eu clicar no botão de imprimir. Então, vamos testar isso aqui agora. Ó. Vou minimizar essa janela e a gente vai lá em arquivo, vai clicar no botão de imprimir. Vim aqui em imprimir, cliquei em imprimir. E percebe o seguinte, no que eu cliquei no botão de imprimir, automaticamente ele foi lá e executou aqueles códigos que estavam aparecendo dentro daquela minha macro aqui para mim. Então tá lá, seu documento será impresso. Perfeito. Então ele acabou de executar, quando eu clicar em OK, aí sim ele vai seguir os próximos passos para concluir a impressão. Então, vou clicar aqui em cancelar, já que eu não quero imprimir nada por enquanto, mas agora a grande questão é a seguinte. Então agora, para a gente conseguir efetivamente dentro do nosso código, falar para ele só executar a impressão se tudo tiver preenchido, vamos primeiro pelo Excel pensar em qual que é a lógica que a gente precisa seguir para fazer isso. Então vamos lá. O que eu preciso saber é se todas essas informações, desde a célula B3 até a célula B10, estão preenchidas. Além disso, quais outras células precisam estar preenchidas? Desde a célula D3 até a célula D9, tudo bem? Então, todas essas células que eu acabei de selecionar precisam estar preenchidas. Então, se tiver uma célula dessas que não estiver preenchida, automaticamente eu quero cancelar minha impressão. E aí, pelo Excel, como que eu faria para descobrir se pelo menos uma dessas várias células que eu acabei de selecionar, para descobrir se elas estão vazias, se tem pelo menos uma vazia? A gente tem uma fórmula dentro do Excel, que é a fórmula igual a contar ponto vazio, ó, contar ponto vazio. E se eu apertar o Tab, percebe o seguinte, eu posso falar para ele um intervalo, beleza? Por exemplo, esse intervalo aqui, e aí ele vai olhar esse intervalo inteiro, desde a célula B3 até a célula B10. E aí vou fechar parênteses e apertar o Enter. O que ele faz? Ele vai olhar todo esse intervalo, da célula B3 até a célula B10, ele vai contar quantas células vazias tem, ou seja, quantas células em branco. E aí, por exemplo, se eu chegar aqui e apagar a data de nascimento do Cláudio, repara que ele já me avisa que, ó, tem uma informação dentre aquelas células que você escolheu que está em branco. Então, se tiver uma ou mais informações em branco, eu quero cancelar a impressão, tudo bem? Então, vou dar um Ctrl Z aqui só para voltar a data de nascimento do Cláudio e vou apagar essa fórmula aqui de contar vazio. O que eu vou querer fazer é, pelo VBA, eu vou olhar para esse intervalo inteiro aqui, da célula B3 até a B10 e da célula D3 até a D9. E aí, se dentro desse intervalo tiver pelo menos uma célula vazia, cancela a impressão. Caso contrário, pode seguir normal que é a impressão, tudo bem? Então, vamos voltar lá para o nosso ambiente de VBA e vou apertar o atalho do Alt F11. Eu vou só apagar essa macro aqui que ficou meio solta aqui embaixo, só para organizar o nosso código. Então, selecionei e apaguei. E essa nossa message box, essa caixa de mensagem que a gente criou, vamos deletar só para a gente começar o nosso código agora do zero. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte, eu preciso olhar aquele intervalo inteiro que a gente viu, que tem todas as informações que eu vou preencher, e eu preciso contar quantas células vazias existem naquele intervalo. Beleza, como que eu vou fazer isso? Pelo VBA, a gente consegue usar as fórmulas do Excel. E para usar as fórmulas do Excel por dentro do VBA, a gente tem um comando que a gente precisa usar, que é o seguinte, ó. Sempre que você for usar uma fórmula do Excel dentro do VBA, você começa assim, você escreve worksheet, tudo bem? Worksheet de aba mesmo, worksheet function. Worksheet function é basicamente um comando do VBA que diz para ele que eu vou querer usar alguma fórmula do Excel. E repara, quando eu vou colocar o ponto, ele abre para mim uma lista com todas as fórmulas do Excel, só que em inglês, tudo bem? Então aqui, basicamente, se eu quisesse fazer uma soma, eu colocaria lá SUM de soma. Se eu quisesse fazer qualquer outra fórmula, eu poderia colocar aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma média, eu poderia colocar aqui média em inglês, que é average, tranquilo? Só que eu quero usar aquela fórmula que conta os vazios, ou seja, conta as células que estão vazias. Contar vazios em inglês vai ser
count, de contar, e blanks, de brancos. Tranquilo? Ele vai contar quantas células tem em branco, quantas células estão vazias. Então, vou colocar aqui essa fórmula, vou apertar o Tab para ele preencher para mim até o final e vou abrir o parênteses. Quando eu abro o parênteses, basicamente ele vai me perguntar qual é o intervalo de células que eu quero olhar para contar se estão vazias ou não. Tudo bem? E no caso, eu preciso colocar um intervalo de cada vez. Como essas células aqui da coluna B e as células da coluna D estão separadas, eu não consigo colocar essas duas em um intervalo só. Eu vou precisar fazer uma fórmula para contar os valores vazios da coluna B e outra fórmula para contar os valores vazios da coluna D. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu quero ver, no primeiro momento, da célula B3 até a célula D10, quantas estão vazias, tudo bem? Então, B3 até B10, decora aí. Então, vamos voltar aqui para o VBA. Lembra que aquele atalhozinho é o Alt F11. E aí, aqui dentro, que eu vou querer fazer o seguinte, eu vou querer falar para ele o intervalo que ele vai olhar para contar os brancos, que é B3 até B10. Só que dentro do VBA, como que eu falo para ele um intervalo de células? O VBA tem um nome para qualquer intervalo de células que eu posso usar, que é um nome chamado range, tudo bem? Então, eu escrevo range e abro um parênteses. Aqui dentro do parênteses, eu vou colocar exatamente qual é o texto que representa o meu intervalo, que vai ser B3 até a célula B10. E aí, aqui agora, o único detalhe é o seguinte, como eu vou colocar um intervalo, que vai ser um texto, B3 até B10, dentro do range, ou seja, para falar um intervalo, eu preciso colocar um intervalo entre aspas, tranquilo? Então, eu vou colocar entre aspas, B3 até B10. E aí, como é que o Excel chama de uma célula até a outra? Eu preciso colocar o 2 pontos, tudo bem? Então, B3, 2 pontos, B10. Fechei as aspas. Então, já falei para ele qual é o intervalo de células. Vou fechar aqui o parênteses para terminar o intervalo, terminar o meu range. E aí, agora que eu falei que eu quero contar os vazios da célula B3 até a B10, eu vou fechar o parênteses para fechar a minha fórmula de contar vazios, tudo bem? Então, essa fórmula aqui que eu acabei de criar, ela está contando da célula B3 até B10, ou seja, na primeira coluna, quantas células estão vazias. Só que eu também quero fazer isso, não só na coluna B, mas também na coluna D de dado, da D3 até a D9, tudo bem? Então, eu vou somar os valores vazios da coluna B mais os valores vazios da coluna D. Então, logo depois aqui eu vou colocar mais, eu vou fazer a mesma fórmula, só que para os valores da coluna D. Então, eu vou colocar aqui, para usar a função do contar vazio, worksheet function, ponto, a mesma coisa, count blanks, beleza? Count blank. Entre parênteses. Agora, qual é o intervalo que eu quero olhar para contar os vazios? Vai ser D3 até D9. Então, eu vou colocar aqui range, para chamar um intervalo de células, e aí, entre aspas, vou botar lá D3, 2 pontos, D9, beleza? Fechei as aspas, fechei o parênteses do range e fechei o parênteses do count blank, ou seja, do contar vazio. Então, agora, ele vai olhar essas duas fórmulas, ele vai contar para mim, no total, olhando a coluna B mais a coluna D, quantas células ao todo estão vazias. Só que pensa o seguinte, esse resultado aqui vai me dar um número. Por exemplo, eu tenho 0 células vazias, tenho 5 células vazias, tenho 2 células vazias. E aí, eu preciso pegar a informação que está nesse número e armazenar dentro de algum lugar. Por exemplo, se tiver 2 células vazias, eu quero guardar essa informação, que é o número 2, quantidade de células vazias, para poder usar essa informação e saber quantas células são, para ver se é mais do que 0 que estão vazias ou se são 0 que estão vazias. E aí, se forem 0 células vazias, aí pode imprimir. Agora, se tiver uma célula ou mais vazia, aí cancela a impressão, tudo bem? Então, esse resultado aqui das duas fórmulas que a gente criou para contar os vazios, eu preciso armazenar esse cara dentro de algum lugar. E aí, no VBA, para a gente armazenar o resultado de alguma fórmula, ou algum resultado, algum texto, algum número, a gente sempre coloca dentro de uma variável, que é basicamente um nome que vai guardar alguma informação. Então, aqui, no início da nossa linha de código, o que a gente vai fazer é criar uma variável, beleza? Criar um nome qualquer, que vai guardar o resultado dessas fórmulas. Então, vou colocar aqui, por exemplo, QTD de quantidade vazias, beleza? QTD vazias. E aí, logo depois, vou colocar o sinal de igual, beleza? Então, coloquei aqui, ó, QTD vazias, que é uma variável que eu estou acabando de criar, que vai basicamente armazenar o resultado das duas fórmulas. Quanto que eu tenho vazias na coluna B e quantas que eu tenho vazias na coluna D, tudo bem? Então, no final das contas, se eu tiver, por exemplo, 3 células vazias ao todo, essa variável QTD vazias vai guardar o número 3. E aí, vai guardar sempre a quantidade de vazias que tiverem. Show de bola! Só que agora o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero olhar esse resultado, que é a quantidade de células vazias, e eu quero comparar ele. Se a quantidade de células vazias for igual a 1 ou maior do que 1,
quer dizer que, pô, tem informação vazia, então cancela a impressão, não tem tudo preenchido. Agora, se tiver nada vazio, se não tiver nenhuma célula vazia, quer dizer que está tudo preenchido, então manda bala, pode imprimir sem problema nenhum, tudo bem? Então, como que eu faço para testar se a quantidade de células vazias é maior ou igual a 1, ou então se é igual a 0? Eu vou ter que usar uma estrutura de condição aqui dentro do VBA. Para fazer isso, a gente usa a estrutura que a gente chama de if, tudo bem? If mesmo de C do português. Então, eu quero avaliar uma condição e a condição vai ser a seguinte: se a quantidade de células vazias for maior ou igual a 1, pô, tem célula vazia, cancela a impressão. Então, vamos fazer isso, ó. Como que eu faço para comparar a quantidade de células vazias e ver se é maior ou igual a 1, ou seja, se tem célula vazia? Eu vou usar essa variável QTD vazias, que está contando para mim a quantidade de células vazias ao todo. Então, vou colocar aqui QTD vazias. Eu quero saber se é maior ou igual a 1, ou seja, se tem alguma célula, pelo menos, vazia. Maior ou igual a 1, tranquilo? Então, eu acabei de colocar minha condição para ver se tem célula vazia. Agora, depois da condição, eu preciso colocar o then. O then está basicamente falando o seguinte, ó, se isso realmente for verdade, se tiver pelo menos uma ou mais células vazias, então eu quero que ele faça alguma coisa, tranquilo? Só que, vamos lá, só para a gente começar a organizar o nosso código, é o seguinte: sempre que a gente começa uma estrutura dentro do VBA, por exemplo, essa sub aqui, que é o nome para começar o nosso código, repara que tudo tem um final também. Então, ó, a sub termina com end sub. Então, essa estrutura que a gente acabou de abrir, que é a estrutura do if, ou seja, uma estrutura de condição, ela também tem um final que é o final de end if, tranquilo? Então, assim que você abrir uma condição, colocou if e uma condição, pula umas linhas e já coloca o end if, que isso já escreve tudo dentre essas duas condições, beleza? Dentre o if e o end if. Então, vamos lá. Se a quantidade de células vazias for maior ou igual a 1, eu quero exibir uma mensagem falando, ó, tem informação vazia, favor terminar de preencher, tranquilo? Como que eu faço para exibir uma caixa de mensagem? Eu vou colocar aqui ela, message box, msg box, entre parênteses, vou colocar aqui, entre aspas, tem informação vazia, favor terminar de preencher tudo. Então, vou colocar aqui, existem informações vazias, favor terminar de preencher. Então, favor terminar de preencher, e aí, beleza, fechei as aspas, porque eu terminei meu texto, fechei o parênteses, tudo bem? Então, aqui, ele vai basicamente fazer o seguinte: toda vez que eu clicar no botão de imprimir, eu quero que ele exiba essa mensagem de existem informações vazias. Então, vamos voltar lá no nosso Excel e vamos testar se está funcionando. Ó. Ele vai olhar e se tiver informação vazia, ele vai mostrar a nossa mensagem. Então, cliquei aqui, vou voltar aqui dentro do meu Excel, e aí, a princípio, está tudo preenchido. Então, ele tem que deixar imprimir sem problema nenhum. Então, cliquei em arquivo, vou clicar em imprimir e cliquei em imprimir. Repara, ele deixou passar para os próximos passos da impressão sem problema nenhum. Configurar a impressão e tudo mais. Beleza. Cliquei em cancelar. Agora, se eu apagar o nome do Cláudio, o que ele vai fazer? Por enquanto, ó, se a gente voltar lá no VBA, se tiver informação vazia, ele, por enquanto, só vai exibir essa mensagem aqui. Existem informações vazias. Então, voltando aqui no Excel, cliquei aqui em arquivo, depois imprimir, e aí vou clicar aqui em imprimir. Então, ele vai estar lá. Existem informações vazias, por favor, terminar de preencher. Só que, por enquanto, se eu clicar em OK, repare que ele continua imprimindo, mesmo que ele tenha mostrado a mensagem. Então, agora meu objetivo é voltar atrás, cancelar, vou preencher aqui o nome do Cláudio, só para ficar igual que estava antes. E agora, voltando aqui para o VBA, naquele atalhozinho do Alt F11, eu quero, além de mostrar a mensagem, avisando que tem informações vazias, eu quero cancelar a minha impressão. Para tudo, porque tem dado vazio. Como que eu faço para cancelar? Percebe o seguinte, aqui em cima, dentro da nossa macro que a gente começou a criar, tem aqui nossa macro chamada Workbook Before Print, ou seja, um código que vai ser executado toda vez que eu clicar no botão de imprimir. Só que aqui dentro do nosso código, lá no início, percebe que ele criou um nome, beleza? Um nome chamado cancel, de cancelar, e falou que esse cara é um booleano. O que é booleano? Booleano nada mais é do que um valor que só tem duas possibilidades. Ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Então, por exemplo, se eu quiser cancelar a impressão, eu tenho que usar esse nomezinho aqui que apareceu, que é cancel, vou botar aqui, cancel, igual a, e aí tem duas opções. Repara, quando eu coloco cancel e o sinal de igual, ele me dá duas opções, ou false, se eu não quiser cancelar a impressão, ou seja, se eu quiser permitir a impressão, ou então ele me dá a opção de selecionar o true, ou seja, eu quero efetivamente cancelar a impressão e para tudo, porque tem informação vazia, tudo bem? Então, nesse caso de ter dado vazio, vou clicar aqui no true, vou dar 2 cliques e vai aparecer ele para mim. Então, eu acabei de falar o seguinte, ó,
Se tiver pelo menos uma, ou seja, uma ou mais células vazias, mostra uma mensagem que existem informações vazias e logo depois cancela a minha impressão. Botei aqui o cancel, que pode ser verdadeiro para cancelar ou falso para não cancelar. Eu coloquei cancel igual true para ele cancelar a impressão, tudo bem? Então, ó, vou minimizar aqui e a princípio, se eu deletar, por exemplo, Cloud ou qualquer outra informação, vou voltar aqui em arquivo, clicar em imprimir e aí quando eu clicar em imprimir, percebe, vai estar lá, existem informações vazias, por favor, terminar de preencher. E aí quando eu clicar em OK, ele para tudo, ele não deixa seguir com a impressão. Agora, se eu clicar aqui e voltar no Cloud, no nome original dele, vou clicar aqui em arquivo, clicar em imprimir, e aí lá no botão de imprimir, ele vai deixar sem problema nenhum, porque está tudo preenchido bonitinho, tudo bem? Então, espero muito que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje. Lembra de abrir o VBA aqui, nesse atalhozinho do Alt F11, lembra de treinar mais uma vez, beleza? Uma coisa que é interessante também, você começar a se habituar dentro do VBA, é você organizar o seu código, só para dar essa dica final aqui, tudo bem? O que é organizar o seu código? Quando você coloca uma estrutura, por exemplo, a estrutura if, ou uma estrutura de repetição, que a gente vê em vários outros vídeos, é legal você fazer o que a gente chama de indentar o código. Indentar o código nada mais é do que você clicar aqui no início da sua linha de código e apertar o Tab só para jogar o código um pouquinho mais para a direita, só para ele ficar mais organizado, tudo bem? Então, isso não faz diferença nenhuma na execução do seu código, mas isso é mais organizado e mais bem visto em termos de organização dentro do VBA, tudo bem? Então, espero muito que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje. Treina isso sozinho de novo, apaga essa macro que a gente fez, tenta refazer sozinho, beleza? Te espero no próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, beleza? Deixa o seu comentário, o que mais você quer aprender sobre VBA, que a gente sempre olha os comentários e vai gravando mais conteúdo. Inclusive, essa aula foi justamente sugestão dos comentários, então deixe seu comentário que a gente vai gravando mais conteúdo para vocês, beleza? Então é isso, te vejo no próximo vídeo.